Gênesis, no capítulo de número 22. Gênesis, no capítulo de número 22. Versículo 1. Gênesis 22, versículo 1. Quem achou, diga amém. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo de número 22. Gênesis 22, versículo 1. Diz assim o texto: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. De onde se diz até hoje, até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandiosissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E você diz amém? Pai, obrigado por esta noite. Obrigado porque temos a certeza que a tua presença está entre nós. E é o que o nosso coração se alegra em saber do teu cuidado para conosco, do teu cuidado para a nossa vida, para o nosso coração. Pai, eu quero te pedir mais uma vez, como tenho sempre pedido, fala conosco. A nossa alma deseja ouvir a tua voz, o nosso coração deseja se debruçar diante da tua presença e deleitar da tua palavra que é única para a nossa alma e para o nosso espírito.
O nosso coração depende tanto, ó Pai, daquilo que vem de Ti, e por isso eu te peço, fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, antes de começar a pregar, eu quero te lembrar também que nós estamos num propósito de oração, e eu queria te encorajar e te desafiar a fazer parte deste propósito. Seguindo a orientação do nosso pastor Rogério Barros, que começou esse propósito, nós estamos seguindo ele desde segunda-feira, né? Que são 52 dias de oração, de reconstrução, dias de Neemias. Assim como Neemias reconstruiu os muros, em 52 dias, nós vamos orar durante 52 dias, né? Com este propósito, crendo num Deus que ouve as nossas orações. O período dessas orações são de 11 à meia-noite. Então, eu queria te encorajar a colocar o seu telefone para despertar, orar na sua casa. Se você trabalha durante esse horário, orar no seu trabalho. Se esse horário você já está dormindo, despertar para orar, né? E juntos estarmos durante 52 dias orando neste horário. Durante esta semana em específico, que é a semana de intercessão, nós estamos orando aqui também na igreja. Então, até sexta-feira, nós estaremos aqui de 11 à meia-noite orando. Caso você queira participar e orar conosco aqui durante a semana, fique à vontade. Caso não, você continue essa oração na sua casa, no seu lar. Eu tenho certeza que Deus, Ele também contempla e ouvirá a sua oração. Queria te encorajar a fazer parte disso, a participar desta oração, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida e para o seu coração. Meus irmãos, me dê alguns minutos, eu prometo não me demorar. Hoje nós estaremos recebendo aqui, né, o nosso pastor presidente. Eu confesso aos irmãos que eu nem sei se eu estaria aqui hoje. Eu passei bem mal durante o dia inteiro e agora à noite eu continuei passando um pouco mal, vomitando bastante, né? E ele infelizmente ficou preso por causa, acredito, dessa chuva contínua lá em Nova Iguaçu, num compromisso que ele teve à tarde, não conseguiria chegar, e eu rapidamente, né, me arrumei para poder estar aqui com os irmãos, e eu pretendo ser bem rápido, bem breve, com aquilo que o céu ministrou no meu coração, mas eu queria que você redobrasse a sua atenção para ouvir esta simples palavra, que eu acredito que ela vai servir de uma grande direção para a sua vida e para o seu coração. O texto que nós acabamos de ler fala e retrata sobre um dos personagens mais conhecidos que a Bíblia nos apresenta. Abraão é alguém que dispensa qualquer tipo de comentário ou qualquer tipo de introdução. Não é difícil falar sobre Abraão, tendo em vista que conhecemos Abraão por pai da fé. Gabriel, quem era Abraão? Fale para mim, que sou leigo e não conheço tanto da palavra. Abraão foi o precursor. Abraão foi aquele que começou a caminhada de fé, aonde Deus fez uma promessa, que através dele traria uma linhagem, um povo, este povo do qual carregaria a promessa e a palavra do povo escolhido, separado por Deus. Abraão é o pai de uma grande nação, separado por Deus para dar continuidade e gerar o povo que nós conhecemos como o povo de Israel, ou judeus, ou aqueles que ele separou para que através da sua família fosse o povo separado por ele. Essa descendência já era dada contínua, e Cristo então escolhe Abraão para fazer algumas promessas. Abraão, ele é um homem que viveu algumas experiências únicas na sua caminhada. Dentre tantas experiências únicas que Abraão viveu na sua caminhada, sem dúvida alguma, o ápice dessas experiências está aqui. O ápice das experiências que Abraão viveu com Deus não se resume a tudo que Deus fez por ele, ou tudo que Deus prometeu para ele. O ápice da estrutura do que Abraão viveu não se resume às promessas que Deus fez por ele. O ápice não se resume àquilo que Deus disse que faria por Abraão, ou das experiências que Deus lhe deu. O ápice do relacionamento foi o tanto quanto Abraão esteve disponível a entregar para Deus. Eu olho para Abraão e vejo uma caminhada de grandes entregas. Como assim?
Nós estamos falando de aproximadamente 10 capítulos, desde Gênesis capítulo 12 a Gênesis 22, que é o que nós lemos. Em Gênesis capítulo 12, Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Perceba que o primeiro contato, o primeiro palavra que Deus libera a Abraão é pedindo algo a ele, não oferecendo algo a ele. Deus não chega para Abraão dizendo: Abraão, eu vou te dar, Abraão, eu vou te abençoar, Abraão, eu vou te honrar, Abraão, eu vou te fazer conquistar. Não, Deus chega para Abraão dizendo: sai, tira, vai embora, vai para outro lugar. Deus não chega para Abraão oferecendo, Deus chega para Abraão tirando. O ápice daquilo que Abraão viveu não foi sobre o que Deus lhe deu, mas sobre aquilo que ele entregou para Deus. E à medida do que ele entregou para Deus, ele viveu muito mais, porque o nosso Deus, ele nunca nos deixará desamparados naquilo que se propomos a entregar para ele. Muito pelo contrário, o nosso Deus que nós servimos é um Deus generoso. Gabriel, prova para mim, eu provo e eu te falo claramente. Quem aqui já foi abençoado num culto? Quem aqui já entrou num culto e recebeu uma palavra, saiu aliviado, saiu alegre, recebeu uma cura, recebeu uma resposta, recebeu uma libertação, uma restituição? Alguém já foi? Eu acredito que grande parte de nós que levantou a mão já foi. E eu te provo, por quê? Porque o culto não é um lugar para você ser abençoado. O culto não é um lugar para você receber. O culto não é um lugar para você, Deus te dar algo. O culto é o lugar que nós viemos para dar a Ele o nosso culto. Aqui o lugar de receber é de Deus, e o lugar de entregar é o nosso. Esse lugar que nós chamamos como culto não é o lugar de recebermos, é o lugar de entregarmos. Então toda vez que eu entendo que a caminhada com Deus é baseada naquilo que eu recebo dele, eu perco a percepção de quem Deus é. Por que eu perco a percepção de quem Deus é? Porque nem tudo que Deus te dá porque você merece. Nem tudo que Deus te dá porque você fez algo de bom. Eu não sei se alguém é assim também como eu, mas a gente acha que quando Deus está nos abençoando, naturalmente Ele está nos aprovando. E eu quero liberar uma primeira palavra que é simples e dizer: nem toda vez que Deus te abençoar quer dizer que Ele vai te aprovar. Nem toda vez que Deus estiver te abençoando quer dizer que Ele está te aprovando. E nem toda vez que Deus não te abençoar quer dizer que Ele está te reprovando. A bênção de Deus não está condicionada àquilo que eu estou fazendo. A bênção de Deus não está condicionada àquilo que eu estou entregando. A bênção de Deus está condicionada ao caráter abençoador de Deus. Deus é bom, e por ser bom Ele faz boas coisas. Por ser bom Ele nos abençoa. E nem sempre que Deus te abençoar quer dizer que Ele está feliz com aquilo que você está fazendo. Nem sempre que Deus permitir que algumas portas se abrem quer dizer que Ele está concordando com algumas coisas que você está fazendo. E nem sempre que algumas portas se fecharem vai parecer que Deus está fazendo algo para tentar te privar ou te poupar. Não, às vezes isso não tem nenhuma interferência com aquilo que Deus está fazendo. Gabriel, o que você quer dizer? O que eu estou falando é que a maior maneira de conhecermos o caráter de Deus não é quando Ele nos dá algo, mas quando nós entregamos algo para Ele. A maior maneira de sabermos o nosso coração perante Deus não é quando Ele faz algo por nós, mas quando nós fazemos algo por Ele. E aí eu torno a repetir: você já veio nesse lugar, você já esteve no culto, já foi abençoado, já foi tocado, já foi ministrado, mas não é o lugar para você ser abençoado, é o lugar para você entregar a Ele adoração. Só que Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que à medida que nós entregamos a adoração para Ele, Ele tem um caráter de reciprocidade. E à medida que você libera adoração, Ele libera bênção, presença, comunhão, graça, cura, libertação. Porque nós somos assim, queremos só para nós, mas Deus não é assim. Quando o coração de Deus está alegre, é natural, porque está escrito: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se o nosso coração alegra o coração de Deus, o coração de Deus, quando está alegre, nos dá força, nos dá graça, nos abençoa, derrama sobre a nossa vida aquilo que nós cremos.
o que eu estou querendo basear esta fala é simples ainda nessa introdução. A caminhada de Abraão é muito mais significativa por as coisas que ele entregou. Porque foram estas coisas a qual ele entregou que marcaram tempos da sua história. Foi quando Abraão propôs-se a entregar que chaves foram mudadas, restauradas, transformadas na sua vida. É quando Abraão se coloca num lugar e entender: eu não estou aqui para receber, eu estou aqui para entregar. Enquanto eu entrego, enquanto eu dou a Ele, eu entendo e conheço mais quem Ele é. Gabriel, seja claro, é simples o que eu vou falar para você. Deus chega para Abraão no capítulo 22 e diz: Abraão, me dá o teu filho, o teu único. Vai ao lugar que eu te mostrarei e ali oferece o teu filho para mim em holocausto. Abraão sai, vai para este lugar, e quando Abraão chega nesse lugar, Deus permite que Abraão matasse o seu filho, irmão, sim ou não? Não. Deus permite que Abraão sacrificasse o seu filho, sim ou não? Não. Gabriel, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Deus marcou um encontro com Abraão naquele lugar. E a prerrogativa deste encontro era uma entrega. A prerrogativa desse encontro era uma entrega. E se Abraão estivesse disposto a entregar, Abraão estaria pronto para experimentar. Gabriel, o que Abraão estaria pronto para experimentar? Neste lugar de entrega, Deus diz: o Senhor proverá. Abraão conheceu um Deus provedor, e um lugar de manifestação de provisão. Gabriel, o que você está querendo dizer? O que eu estou querendo te dizer é que quem está pronto para entregar está pronto para experimentar. Aquele que tem um coração disponível a entregar, a se entregar, está pronto e preparado para experimentar. Gabriel, o que Deus queria que Abraão experimentasse? O que Deus queria que Abraão provasse? O que Deus queria revelar para Abraão? Primeiro, Deus queria mostrar para Abraão seu próprio coração. E no lugar da entrega, Deus faz questão de revelar para nós quem somos nós. Irmão, a pior crise que a humanidade sempre terá, a pior crise que os homens sempre terão, é o autorreconhecimento. Vivemos num tempo este onde há complexos que ferem a nossa mente, em que muitas das vezes nós estamos cercados, nós estamos indo para muitos lugares, nós estamos cercados de muitos ambientes, e na maioria dos ambientes que nós frequentamos, nós temos um poder de julgamento muito alto e muito grande, e o nosso senso de crítica tão aguçado e tão apurado nos faz comentar e julgar sobre tudo e sobre todos o tempo todo. Então em todo tempo nós estamos julgando quem está ao nosso redor, em todo tempo nós estamos julgando aqueles que estão perto, médios ou distantes. Em todo tempo nós olhamos e julgamos a roupa de alguém, e julgamos a fala de alguém, e julgamos o comportamento de alguém. Em todo tempo nós olhamos para as pessoas e falamos: fulana é isso, ciclano é aquilo, bertano é aquilo, fulano é isso. E nosso alto olhar crítico de julgar as pessoas sem tão somente se aproximar delas, nos leva a um lugar cada vez mais distante de sabermos quem nós realmente somos. O que Deus queria revelar para Abraão era algo muito além daquilo que ele poderia olhar, ver ou julgar. Gabriel, o que Deus queria revelar para Abraão? Eu vou te explicar, e eu caminho para aplicar isso aqui e chego até o final. O que Deus quer revelar para Abraão é o preço de carregar algo e está disposto a entregar isso aqui. Eu te faço uma pergunta muito simples e eu quero que você me responda: Abraão era estéril, irmão? Sim ou não? Não.
Abraão não era estéril. Quem era estéril era Sara. Deus não pede que Sara sacrifique a Isaac. Deus pede que Abraão sacrifique a Isaac. Gabriel, o que você está querendo dizer com isso aqui? O que eu estou falando para você é que o pedido de Deus para Abraão é único para Abraão, e não seria o mesmo se fosse para Sara. Por que não seria o mesmo que se fosse para Sara? Porque Sara não podia gerar. Abraão tanto podia gerar que gerou um filho com uma mulher chamada Agar. Logo, o que Deus pede para Abraão tem um valor para ele, mas não tem o mesmo valor para Sara. Para Sara talvez seria algo absurdo, seria algo destruidor, avassalador. Prova disso é que Abraão não fala nada para Sara. Além disso, Abraão também deixa naquele altar, deixa embaixo do monte os dois servos, porque os dois servos não compreenderiam o nível da entrega em que ele estava fazendo. Gabriel, o que Deus está querendo mostrar para Abraão? Que a vida inteira Abraão imaginou, pensou que a culpa daquilo que ele estava vivendo, ou o fardo daquilo que ele estava vivendo, estava ao seu redor. É a mulher que não gerava, era a idade que passou, era Agar que era mulher e era serva, e a vida inteira, desde os primórdios, o primeiro pecado da humanidade, Adão fez a mesma coisa. Foi a mulher que o Senhor me deste. A culpa não é minha, a culpa é dela. O que Deus está mostrando para Abraão é: Abraão, eu não tenho caso com ninguém, o que eu tenho que tratar é diretamente com você. Para de olhar para um, para de olhar para outro. Eu vou te levar para um lugar que é você e eu e você, você e eu e você. Não vai dar para colocar mais a culpa em ninguém, não vai dar para transferir a responsabilidade para ninguém. Ou você faz, ou você faz, ou você entrega, ou você entrega. Não tem como você transferir isso para ninguém. Abraão, sou eu e você. E o que eu vim dizer para alguém nesta noite é que Deus vai te levar a um lugar aonde não terá como você transferir a responsabilidade para mais ninguém. É Deus dizendo: eu vou mostrar para você quem você realmente é, e aonde você estiver, eu vou revelar o teu coração e dizer: Abraão, agora é eu e você, você e eu. E se o teu coração estiver alinhado com o meu, se prepara para viver tudo que eu tenho para você, porque ninguém pode impedir isso. Eu estou falando para alguém que talvez o teu Moriá é uma enfermidade que Deus te permitiu passar sozinho, e por mais que você esteja cercado, a maior parte do tempo você se sente só. Talvez eu estou pregando para alguém que o teu Moriá é uma crise financeira, e por mais que tem gente que te abraça e diga: eu estou contigo, a maior parte do tempo você tem que passar sozinho. Eu estou falando para alguém que talvez o teu Moriá são as crises que você está tendo na sua casa, na sua família, com seus filhos. E por mais que tenha gente que diga: eu estou caminhando contigo, eles não podem chegar até certo ponto. O que eu estou falando para você é que existem experiências com Deus que Sara não vai. Os servos ficam no limite, Deus vai te fazer vivenciar sozinhos. O que eu estou falando para alguém é que Deus não quer que você esteja só. O que eu estou falando é que existem experiências que Deus vai te permitir desfrutar, passar, revelar sozinho. E se você puder, eu começo a pregar e termino agora. Pegue na mão desse irmão que está ao seu lado e diga: prepara o seu coração. Não, diga forte, diga: prepara o seu coração. Porque terão momentos que será você, Deus e você. Gabriel, e que são esses momentos? São momentos que, se você tentar levar, eles não vão entender o que você vai fazer. Eles não vão entender o que Deus pediu para você. Irmão, eu estou pregando para algumas pessoas de forma clara, porque eu sei aquilo que o céu está ministrando no meu coração. Não tente explicar aquilo que Deus pediu para você, porque o que Deus pediu para você não vai fazer sentido para mais ninguém. Não adianta você tentar levar a gente para tentar dividir. Não adianta você tentar caminhar com
gente para tentar aliviar. E Deus está dizendo: o que eu pedi é único e exclusivo com você. Aprenda a deixar os servos no topo da montanha, porque eles não estão prontos para ir conhecer o que Deus vai revelar lá em cima. Porque para conhecer o que Deus vai revelar lá em cima, tem que estar pronto para entregar o Isaac que eles ainda não têm para entregar. O que eu estou dizendo para você é que essa experiência pode ser única, mas isso que você vai passar, você e Deus vai revelar um Deus que você ainda não conhecia, uma presença que você ainda não conhecia. Já que alguém levantou a mão, eu quero profetizar e dizer: se prepare, porque Deus te dará experiências que vai ser como Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, os meus ouvidos te ouvem. Eu estou num nível muito mais profundo. Existem experiências que Deus vai te dar de forma única. Experiências que Deus vai te permitir viver de forma singular. Você, Deus, Deus e você. Gabriel, mas Isaac? Isaac aqui é a promessa. Isaac aqui é a entrega. E eu amo isso aqui porque tem horas que Deus vai colocar as promessas para subir montanhas. Tem horas que Deus vai colocar promessas para seguir alguns destinos que parecem ser o final delas. Nada e nem ninguém me prova do contrário que Abraão, a carta aos Hebreus diz que Abraão tinha tanta fé que queria que mesmo se ele matasse Isaac, ele ressuscitaria. O que eu estou falando é que tem momentos da vida que Deus vai colocar o percurso e a rota para um caminho que parece ser o final. Obrigado. E esse lugar que parece ser o final é o lugar que Deus marcou como o começo. E aí eu começo e preciso liberar isso aqui de forma clara. Aonde Abraão pensou que seria o final, foi aonde Deus começou a promessa que havia dito para a sua história. Gabriel, traça em miúdos, traço. Para Abraão, a promessa de Deus era Isaac. E eu te faço uma pergunta: Deus prometeu Isaac para Abraão, irmão? Não. Isaac era a promessa de Sara. O que Deus prometeu para Abraão é o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela, porque eu farei de ti uma grande... Deus prometeu uma nação, não um filho. Filho Deus prometeu para Isaac, que não tinha. Para Sara, perdão, que não tinha e não podia ter. Abraão tomou Isaac como uma promessa, só que Deus diz: aonde tu pensa que vai ser o teu final? Aonde tu pensa que está sacrificando é aonde eu estou começando a minha história na sua vida. Abraão achou: nesse Moriá eu vou enterrar, eu vou sacrificar, eu vou finalizar. E Deus disse: é aqui que eu vou começar tudo o que eu disse que faria na sua história. Eu quero dizer para alguém que aquilo que para você é o teu final, para Deus será o teu começo. Não, duas pessoas pegaram essa palavra, vale um glória a Deus mais forte. Aquilo que para você parece ser o teu final, para Deus será o começo da tua história. Eu quero dizer para alguém que é quando a gente diz que acabou, que é quando a gente diz que não tem mais jeito, a gente canta isso toda hora, mas eu quero dizer isso como uma realidade. Quando você pensa acabou, Deus diz: eu estou começando agora, eu estou iniciando agora, eu estou dando o começo agora. Gabriel, o que eu estou profetizando aqui? Eu estou profetizando para alguém que o céu está te linkando, que o céu está te conectando,
trocando aquilo que era seu com aquilo que Ele tem para você. E para você, o que Deus já deu, o que está, já está, como foi, já foi. Deus diz: não foi isso que eu te prometi, o que eu prometi vai começar agora. Se prepare para acessar aquilo que Deus tem preparado para a sua história. Gabriel, o que Deus tem preparado para Abraão? Irmão, nós conhecemos Abraão como pai da fé. Você não conhece Abraão por pai de Isaac. Você não conhece Abraão por pai de Ismael. Você conhece Abraão por pai da... E quando Abraão se tornou pai da fé? Quando esteve disposto a sacrificar o seu filho. Se eu pudesse usar uma aplicação e dizer: o filho mais conhecido de Abraão não era Isaac. O filho mais conhecido de Abraão não é Ismael. O filho mais conhecido de Abraão era a fé. Porque a fé foi o que Deus deu para ele para acessar aquilo que Deus queria que ele vivesse. Porque está escrito, você pode olhar no Novo Testamento, quase tem vários textos que dizem: todo aquele que se diz filho de Cristo, este também será filho de Abraão. Pode não correr o sangue. Nós, gentios, brasileiros, por Cristo somos filhos de Abraão. Como isso, Gabriel? Através da fé. É essa descendência que Deus disse: não dá para contar como areia, não dá para contar como as estrelas. Não era um povo, era algo muito maior. Mas para o que Deus tinha para dar para Abraão, ele tinha que matar no seu coração tudo aquilo que ele fez. Para Deus fazer Abraão viver aquilo que ele tinha para ele, Abraão tinha que estar disposto a sacrificar tudo aquilo que ele gerou. Através disso, através desse coração, Deus diz: Abraão, aonde você achou que iria terminar, é aonde a tua história vai começar. Eu vim pregar nessa noite um Deus que transforma finais em novos começos. Eu vim pregar para alguém nessa noite, dizer: o Deus que transforma o que para você parecia ser um final, e dizer: este é o começo daquilo que Deus vai fazer na tua história. Talvez eu estou pregando para a gente que a melhor coisa que te aconteceu foi algumas portas se fecharem. Talvez eu estou pregando para algumas pessoas que a melhor coisa que aconteceu foi algumas coisas darem errado. Talvez eu estou pregando para algumas pessoas que a melhor coisa que te aconteceu foi aquilo que você disse que não era para acontecer, porque foi exatamente isso que aconteceu, que te revelou e te acessou aquilo que Deus queria fazer na sua história. Eu quero dizer para o coração de alguém que é naturalmente quando as coisas saem do nosso controle, é naturalmente quando os nossos planos e projetos se frustram, é naturalmente quando as coisas dão errada para a gente, que o céu revela um plano, um projeto que estava muito além de tudo aquilo que planejamos, sonhamos. E eu quero dizer para alguém nesta noite que está pronto para experimentar com um Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos e imaginamos. Eu quero profetizar que estes últimos 3 meses para este ano, esse último trimestre será o trimestre que Deus te fará acessar a rota da provisão, a rota da promessa, a rota do milagre. Eu não sei o que passou, eu não sei o que ficou, o que eu sei é que o que Deus tem preparado para você pode e vai se manifestar. Abraão, vai-te ao lugar, me dá o teu filho, o teu único filho. Abraão foi. Você pode olhar para esse irmão que está do seu lado, é a última vez que eu faço, eu já terminei, e diga: Abraão foi. Não, diga forte, diga: Abraão foi.
Agora diga para ele: quando ele foi, não era nada como ele esperava. Gabriel, o que você está querendo dizer? Eu estou falando para alguém que talvez a direção que o céu te deu te assusta, te amedronta, te gera pânico. Irmão, eu estou falando que Abraão caminhou 3 dias com uma certeza. Qual a certeza? Vou matar o meu filho. O que eu estou falando para alguém que talvez a direção para onde você está caminhando está te dando pânico. Só que Abraão foi. E nós só sabemos que Isaac não precisou ser sacrificado porque Abraão foi. O que eu estou falando para você é que Abraão tem 2 escolhas, como eu e você. Eu não estou falando que a decisão de Abraão foi tomada de forma fácil. Eu não estou falando que Abraão, no caminho, não pensou em duvidar. Eu não estou endeusando Abraão, irmão. Eu estou falando que Cristo era Deus. No caminho da crucificação, orou dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim esse. Eu não acredito que Abraão não pensou hora nenhuma em voltar. Eu não acredito que Abraão não pensou hora nenhuma em desistir. Mas o que eu preciso dizer para alguém é: Abraão foi. Contrariado, com medo, em pânico, em desespero, pensando poder perder o seu filho. Mas Abraão foi. E o que eu preciso dizer para alguém é: vai. Independente de como você esteja se sentindo, faça. Vai. Porque você só vai saber quando você chegar. E quando você chegar, a palavra para o teu coração é: ainda bem que eu estou aqui. Ainda bem que eu entreguei. Ainda bem que eu confiei. Ainda bem que eu fui. Ainda bem que eu perseverei. Ainda bem que eu orei. Eu vim dizer para alguém que talvez hoje essa direção te amedronte. Eu vim dizer para alguém que talvez isso hoje tire a tua paz, tira o teu sono. Mas o que eu quero dizer é que daqui a pouco você vai olhar para trás e vai dizer: graças a Deus que eu acreditei, graças a Deus que eu confiei, graças a Deus que eu me entreguei. Porque eu só estou vivendo o que eu estou vivendo porque eu fui, mesmo com medo, desacreditado, em pânico. Eu acreditei, eu caminhei, eu venci. E eu quero dizer para alguém: você não será paralisada pelo medo, você não será paralisado pelo pânico, você não será paralisado pelo desespero. A dúvida não vai te parar, a inconstância não vai te parar. E eu quero dizer para alguém: quando você chegar, você vai dizer: o Deus que falou, Ele faz, Ele cumpre, Ele cuida, Ele provê, Ele cuida, Ele provê. Eu terminei. E o que eu preciso dizer para alguém é: você já ouviu alguém dizer: a provisão de Deus vai te alcançar? Eu já. Mas nem sempre a provisão de Deus vai te alcançar. Às vezes a provisão de Deus está aonde Ele quer que você esteja. Gabriel, como assim a provisão de Deus não te alcança? Quando você não está aonde Deus queria que você estivesse. A provisão de Deus te encontra quando você chega aonde ela já está preparada para você. O que eu vim dizer para alguém é que talvez você não vai ser alcançado pela provisão, mas você vai chegar no lugar da provisão.
Gabriel, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Deus é extremamente territorial. O que eu estou querendo dizer é que Deus é extremamente municiado de lugar. E Ele diz: o que eu tenho para você está lá. E você não vive o que está lá se estiver em outro lugar. O que eu estou falando para você é que tem provisões que vão vir como maná, chegar na tua porta. Que tem provisões que vão parar, como Elias, o corvo foi até Elias. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. O corvo veio até Elias. O anjo deixou um pão na brasa do lado de Elias. A provisão foi até ele, sim ou não? Mas o mesmo Deus que trouxe provisão até Elias, disse a Elias: Elias, levanta-te e vai-te a Sarepta, porque lá tem uma viúva, e ela vai te sustentar. O mesmo Deus que trouxe provisão até Elias, fez Elias caminhar também na direção da provisão. O que eu estou falando para você é que tem bênçãos que vão te alcançar, e bênçãos que você só vai viver quando estiver no lugar aonde Deus te mandou estar. O que eu estou falando aqui, tem coisas que vão acontecer, que elas vão chegar até você, independente de onde você estiver. O que eu estou falando aqui, tem outras bênçãos que só vão chegar quando Deus disser: só vai acontecer se você estiver aonde eu quero que você esteja. Aí eu torno a dizer: não se engane, não é porque tem maná na porta que Deus está te aprovando. Gabriel, como eu sei que o maná não é sinal que Deus está me aprovando? Simples, é que o maná está na porta, mas o deserto não acaba. Como assim, Gabriel? Quem saiu do Egito não entrou em Canaã. Só entrou em Canaã a geração que nasceu no deserto. Por quê? Por causa da murmuração, da reclamação do povo. E mesmo murmurando, mesmo reclamando, Deus privou eles do maná? Não. Deus privou ele da terra. Deus não privou o povo de comer do que vinha do céu. Deus privou o povo de entrar da porta e da oportunidade que tinha na terra. Como assim, Gabriel? A murmuração não impediu de comer o maná, mas não desfrutou da terra que mana leite e mel. O que eu estou falando para você é entender que nem sempre Deus vai te privar do que você acha que Ele tem que te privar. E nem sempre Deus vai te dar o que você acha que Ele tem que te dar. Existem bênçãos que são circunstanciais ao lugar em que Deus quer que você esteja. Como aquela canção que diz: eu não sei você, mas eu vou subir um monte. Eu não aceito ficar estagnado. Gabriel, mas não é uma decisão fácil. E quem disse que seria? O que eu estou falando é que quando você chegar no lugar que Deus está, tudo que Ele te pediu vai fazer sentido. Tem coisas que não vão fazer sentido no caminho, só vão fazer sentido na chegada. Gabriel, prova para mim, eu termino. Mas a fé com Deus é sobre uma subida, e essa subida não é de um monte, essa subida é para o céu. Tem coisas que não vão fazer sentido para nós hoje, que Deus nos pediu, sim ou não? Sim. Mas quando nós chegarmos lá, quando nós herdarmos a terra que Ele nos prometeu, você vai olhar e vai dizer: ainda bem que eu peguei o meu Isaac e coloquei no altar. Sabe, gente, o mundo não vai conseguir entender muitos sacrifícios que nós fazemos, porque a caminhada com Deus é uma caminhada de sacrifícios. A caminhada com Deus é uma caminhada de renúncias, de entrega. Cristo disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. O que eu estou dizendo para você é que tem coisas que não vão fazer sentido aqui agora no caminho, mas quando você chegar lá no céu, você vai dizer: ainda bem que eu entreguei o meu Isaac.
Ainda bem que eu coloquei o meu Isaac no altar do Senhor. Ainda bem que eu ofereci. Ainda bem que eu não escolhi o caminho mais fácil. Ainda bem que eu não escolhi a rota mais fácil. Ainda bem que eu não escolhi os caminhos mais fáceis. Ainda bem que eu escolhi fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse. E eu preciso dizer para alguém, irmão, doa a quem doer. Eu preciso dizer, não se contente com as alegrias momentâneas. Tem gente provando maná e perdendo o pão vivo que desceu do céu. Tem gente comendo maná no deserto, mas perdendo a entrada na terra prometida. Enquanto você estiver preocupado em satisfazer a sua carne momentaneamente, fique tranquilo e despreocupado. Quando chegar na hora, o Isaac que estava vivo vai morrer, mas quem está pronto para matar Isaac vai entender: o que eu achava que ia morrer, agora que Deus deu vida. O que eu estou dizendo para alguém é que as nossas renúncias, as nossas entregas não vão fazer sentido aqui embaixo, só vão fazer sentido lá em cima. É no alto do monte que Deus diz: o cordeiro já foi morto no meu, no seu, no nosso lugar. Eu sei que eu falei que era a última vez, mas pega na mão desse irmão e diga para ele: se tiver que chorar hoje, chora hoje. Diga para ele: se tiver que sofrer, sofre hoje. Diga: é melhor chorar hoje e se alegrar na eternidade do que se alegrar momentaneamente e chorar eternamente. Eu não sei você, mas a minha alegria está na subida, está no alto, em Deus dizendo: está consumado, foi feito. Só vamos entender quando chegarmos no alto. Só vamos entender quando chegar a hora de entregar. Isaac olha para ele e diz: pai, eu estou vendo a lenha, o fogo, mas o Senhor disse que iríamos adorar e sacrificar. Cadê o sacrifício? O Senhor não vai oferecer nada para Deus? Aonde está o sacrifício, pai? Ah, Isaac, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Sabe, irmãos, eu preciso concluir esta palavra e dizer para o coração de alguém: até quando nós vamos viver um evangelho tão raso e medíocre, em achar que Deus tem que nos alegrar, em achar que Deus tem o tempo todo que nos abençoar? A caminhada com Deus é uma caminhada de sacrifícios, é uma caminhada de renúncias. Renúncias essas que só vão fazer sentido quando chegar no céu. Existe uma guerra constante entre carne e espírito. E me desculpe, mas essa carne aqui, ela nunca vai se converter. Nunca. Essa carne aqui vai sempre ser inclinada ao pecado, às concupiscências, aos desejos carnais. E se nós não estivermos prontos para renunciar os prazeres da nossa carne, nós não desfrutaremos os prazeres da eternidade. Deus não quer uma entrega sem valor. Deus não pediu algo que não te custe. O que eu estou dizendo para você é que breve, tudo vai fazer sentido. Eu sei que tem dias que a gente olha e diz: eu vou desistir. E quem aqui não pensou em desistir, faz um livro e ensina para a gente. Quem aqui não pensou em parar, escreve um livro e ensina para a gente. Porque caminhar sem entender o que Deus está nos pedindo é muito difícil. Caminhar quando a gente entende que o que temos na mão foi Ele que nos deu, e saber que o que Ele me deu, Ele está pedindo de volta, nos leva a um lugar de incertezas, de medos, de conflitos. E aonde tudo isso fará sentido é quando estivermos diante dEle.
com o altar preparado, a lenha, o fogo, o cutelo e tudo que nós temos para entregar. Eu não sei você, irmãos, mas eu não falo isso da boca para fora, eu falo do meu coração. Eu sei qual é o meu Isaac. Eu sei qual é o nome do meu Isaac. Eu sei o que Deus me pediu e o que Ele quer de mim. E talvez se eu falar para você, você não vai entender. É por isso que essa montanha é minha. E os servos têm que ficar embaixo, porque eu preciso subir sozinho. É por isso que a gente precisa entender que a subida é individual. Sabe, irmãos, eu estou aqui para ser bênção na sua vida. Eu estou aqui para que a sua caminhada seja mais fácil. A sua vida está sobre a minha responsabilidade, porque no céu eu darei conta das ovelhas que Deus assim me confiou. Mas eu não posso tomar as decisões por você 24 horas por dia. A subida é individual. Os nossos maiores conflitos são individuais. As nossas maiores guerras é quando ninguém está vendo. É quando não tem ninguém olhando. É quando ninguém sabe. São essas que não dá para culpar ninguém, porque só somos nós. E se tiver algum culpado, esse somos nós. Mas eu posso concluir esta palavra, o que eu preciso dizer para o coração de alguém é: a subida vale a pena. E quando chegar lá em cima, você vai entender o porquê Ele está levando tudo o que Ele está levando para sacrificar. E quando chegar lá, você vai perceber, nunca foi um sacrifício. Era Deus preservando e me entregando algo muito maior. Você está preparado para viver isso? Você deseja viver isso? Eu espero que você tenha entendido que eu não estou falando mais sobre o monte que Abraão subiu. Eu estou falando da terra que Deus nos prometeu que vamos herdar. A verdadeira terra que mana leite e mel. E essa terra não é estéril. Eu estou falando das mansões celestiais do céu. Eu estou dizendo para alguém que breve a trombeta vai soar. Os mortos ressuscitarão primeiro, e logo após a igreja de Cristo subirá ao céu cantando glória, glória, aleluia. Eu vim dizer para alguém que o céu ainda é uma realidade, e que a caminhada nessa terra ainda é uma subida, e que por mais que não entendemos o percurso, temos que fazer ele sozinho, mas sabido que quando chegarmos lá em cima, mesmo que sacrificando, entenderemos, vale a pena permanecer na vontade de Deus, vale a pena entregar o que Ele pediu, vale a pena, porque esse lugar não é um lugar de sacrifício, esse lugar não é um lugar de morte. Isaac não morreu, mas Jesus o preservou. Este lugar é o lugar de vida. Tem alguém que ainda ama e espera e deseja pelo céu aqui? Dá um pulo dessa cadeira, por favor. Dá um pulo dessa cadeira, por favor. Diga para alguém que está perto de você e diga: não desiste, por favor. Diga para ele: não desista. Se tu estava voltando, retorna de novo para a direção. O nosso caminho continua sendo o céu. A subida não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Se Deus proverá. Você pode declarar isso essa noite. Deus proverá. Oh, não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Se Deus proverá. Deus
proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas, sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Pai, é diante da Tua presença que nós estamos essa noite. E queremos pedir ao Teu Espírito para que esta noite o Senhor, ó Pai, tira toda dúvida, toda insegurança, todo medo. Ó Deus, que essa caminhada que o Senhor tem para nós, que é uma caminhada de entrega, por mais que seja um privilégio te servir, por mais que seja um privilégio estar na Tua presença, ó Pai, é uma caminhada onde estamos, ó Deus, disponíveis a entregar aquilo que o Senhor quer de nós. Ó Deus, eu sei, ó Pai, que não é fácil, ó Pai, dizer não ao nosso eu, dizer não à nossa vontade, dizer não ao nosso ego, dizer não ao nosso coração, dizer não muitas vezes aos nossos sonhos, aos nossos projetos, dizer não, ó Pai. Mas é a caminhada que o Senhor pediu para nós, e eu creio que breve tudo isso fará sentido, pois a Tua palavra diz que breve as dores serão findas. E tudo aquilo que é corruptível se cobrirá de incorruptibilidade, tudo aquilo que é mortal se cobrirá de imortabilidade. É no céu, ó Pai, que nós teremos a convicção e a certeza que o que para nós era um sacrifício, era uma renúncia, era o Senhor dizendo: eu estou preservando a vida. Enquanto uns achando que estão caminhando para a vida, estão caminhando para a morte. E enquanto outros estão caminhando, parecem caminhar para a morte, estão caminhando para a vida. A Tua palavra diz: a porta larga é que conduz à perdição, a porta estreita é que conduz à salvação. Pai, não nos deixa ceder aos nossos desejos, aos nossos prazeres momentâneos, mas nos dá um novo coração, um coração que ama a Tua presença, um coração que ama ao Senhor, que serve ao Senhor em espírito e em verdade. Oh Pai, nós te pedimos esta noite, nos leva ao lugar de uma entrega verdadeira, de uma entrega perfeita, e que possamos ser levados por Ti a um lugar de adoração genuína. Obrigado por essa noite, obrigado pela vida dos Teus filhos. Assim como o Senhor nos trouxe a esse lugar, nos leva em paz, em segurança, cobre-nos e guarda com Teu sangue, nos dá uma quinta, uma sexta, um sábado, um final de semana abençoado debaixo da Tua presença. Domingo estaremos aqui reunidos, participando da mesa do Senhor, em memorial, e que seja uma semana, Pai, de reflexão, uma semana que o nosso coração esteja preparado. Pai, nos leva de volta a este tema que é a Tua vinda, a Tua volta, e que o nosso coração esteja sensível, ó Pai, aberto a entender que não é sobre nós, mas sobre o Senhor. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Estenda suas mãos em forma de receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e infalíveis consolações do Deus Espírito esteja com todos os santos que amam e aguardam a vinda do Senhor. Que a igreja lavada, remida e comprada com o sangue do Cordeiro Imaculado possa dizer amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Grandes coisas estão por
ouvir. Grandes coisas vão acontecer